Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Doutrina de Sócrates. De duas coisas uma. Ou a morte é uma destruição absoluta, ou ela é a passagem de uma alma para outro lugar. Se tudo deve se exterminar, a morte será como uma dessas raras noites que passamos sem sonho e sem nenhuma consciência de nós mesmos. Mas se a morte não é senão uma mudança de morada, a passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, que felicidade nele reencontrar aqueles a quem se conheceu. Meu maior prazer seria o de examinar de perto os habitantes dessa morada, e de aí distinguir como aqui aqueles que são sábios daqueles que creem sê-lo e não são. Mas é hora de nos deixarmos, eu para morrer, vós para viver. Sócrates a seus juízes. Comentário espírita. Segundo Sócrates, os homens que viveram sobre a terra se reencontram depois da morte e se reconhecem. O Espiritismo nos mostra, continuando as relações que tiveram, de tal sorte que a morte não é nenhuma interrupção, nenhuma cessação da vida, mas uma transformação, tendo continuidade. Tivessem Sócrates e Platão conhecido os ensinamentos que o Cristo daria 500 anos mais tarde e que os espíritos dão atualmente, e não haveriam de falar de outra forma. Nisso não há nada que deve surpreender, se se considera que as grandes verdades são eternas e que os espíritos avançados as conheciam antes de virem sobre a terra, para onde as trouxeram. Que Sócrates, Platão e os grandes filósofos do seu tempo puderam estar mais tarde entre aqueles que secundaram Cristo na sua divina missão, e que foram escolhidos precisamente porque tinham mais que os outros a compreensão de seus sublimes ensinamentos, e que eles podem, enfim, hoje fazer parte da pleiade de espíritos encarregados de virem ensinar aos homens as mesmas verdades. Doutrina de Sócrates. Não é preciso nunca retribuir injustiça por injustiça, nem fazer mal a ninguém, qualquer que seja o mal que se nos tenha feito. Poucas pessoas, entretanto, admitirão esse princípio, e as pessoas que estão divididas não devem senão se desprezar umas às outras. Comentário espírita. Não está aí o princípio da caridade que nos ensina a não retribuir o mal com o mal e de perdoar os inimigos? Doutrina de Sócrates. É pelos frutos que se reconhece a árvore. É preciso qualificar cada ação segundo o que ela produz. Chamá-la má quando dela provém o mal, boa quando dela nasce o bem. Comentário espírita. Esta máxima é pelos frutos que se reconhece a árvore. Se encontra textualmente repetida várias vezes no Evangelho. Doutrina de Sócrates. A riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a si, nem o que está em si, mas há uma coisa que lhe é ainda mais estranha que aquela que está em si. As mais belas orações e os mais belos sacrifícios agradam menos à divindade que uma alma virtuosa que se esforça por assemelhar-se a ela. Seria uma coisa grave se os deuses tivessem mais consideração para com as nossas oferendas que pela nossa alma. Por esse meio, os mais culpáveis poderiam se lhe tornarem favoráveis. Mas não há de verdadeiramente justo e sábio senão aqueles que por suas palavras e pelos seus atos desempenhem-se do que devem aos deuses e aos homens. Chama o homem vicioso a esse amante vulgar que ama o corpo antes que a alma. O amor está por toda parte na natureza, que nos convida a exercitar nossa inteligência. É encontrado até nos movimentos dos astros. É o amor que orna a natureza de seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa sua morada lá onde encontra flores e perfumes. É ainda o amor que dá a paz aos homens, a calma ao mar.
o silêncio aos ventos e o sono à dor. Comentário espírita. O amor que deve unir os homens por um laço fraternal é uma consequência dessa teoria de Platão sobre o amor universal como lei natural. Sócrates, tendo dito que o amor não é nenhum deus, nenhum mortal, mas um grande demônio, quer dizer, um grande espírito, presidindo ao amor universal. Esta afirmação foi-lhe sobretudo imputada como crime. Doutrina de Sócrates. A virtude não se pode ensinar. Ela vem por um dom de Deus àqueles que a possuem. Comentário espírita. É aproximadamente a doutrina cristã sobre a graça, mas se a virtude é um dom de Deus, é um favor que se pode pedir, porque ela não é concedida a todo mundo. Por outro lado, se é um dom, ela é sem mérito para aquele que a possui. O Espiritismo é mais explícito. Ele diz que aquele que possui a virtude a adquire por seus esforços, em existências sucessivas, em se despojando pouco a pouco das suas imperfeições. A graça é a força da qual Deus favorece todo homem de boa vontade, para se despojar do mal e para fazer o bem. Doutrina de Sócrates. É uma disposição natural a cada um de nós se aperceber bem menos dos nossos defeitos que dos outros. Comentário espírita. O Evangelho diz: Vedes o argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes a trave que está no vosso. Doutrina de Sócrates. Se os médicos fracassam na maioria das doenças, é que tratam o corpo sem a alma, e que o todo não estando em bom estado, é impossível que a parte se porte bem. Comentário espírita. O Espiritismo dá a chave das relações que existem entre a alma e o corpo, e prova que há reação incessante de uma sobre o outro. Ele abre, assim, um novo caminho à ciência, em lhe mostrando a verdadeira causa de certas doenças, lhe dá os meios de combatê-las. Quando ela se inteirar da ação do elemento espiritual na economia, fracassará menos frequentemente. Doutrina de Sócrates. Todos os homens, a começar desde a infância, fazem muito mais mal do que bem. Comentário espírita. Essas palavras de Sócrates tocam a grave questão da predominância do mal sobre a terra, questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e da destinação da terra, onde não habita senão uma pequena fração da humanidade. Só o Espiritismo lhe dá a solução, que está desenvolvida adiante nos capítulos 2, 3 e 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Doutrina de Sócrates. Há sabedoria em crer saber aquilo que tu não sabes. Comentário espírita. Isto vai endereçado às pessoas que criticam aquilo que frequentemente não sabem a primeira palavra. Platão completa esse pensamento de Sócrates dizendo: experimentemos primeiro torná-los, se isso é possível, mais honestos em palavras. Senão, não nos preocupemos com eles, e não procuremos senão a verdade. Esforcemo-nos em nos instruir, mas não nos injuriemos. É assim que devem agir os espíritas, com respeito aos seus contraditores, de boa ou má fé. Revivesse Platão hoje e encontraria as coisas aproximadamente como no seu tempo, e poderia ter a mesma linguagem. Sócrates também encontraria pessoas para se escarnecerem de sua crença nos espíritos e tratá-lo de louco, assim como a seu discípulo Platão. Foi por ter professado esses princípios que Sócrates foi primeiro ridicularizado, depois acusado de impiedade e condenado a beber cicuta. Tanto isso é certo que as grandes verdades novas, levantando contra si os interesses e os preconceitos que machucam, não podem se estabelecer sem luta e sem fazer mártires. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.